Bom, vamos entrar no momento da palavra agora. Convido vocês a abrirem comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 19. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O título é Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para ver, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhes disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha só. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, graças, Senhor, nós te damos porque a tua palavra foi liberada pelo Espírito Santo. E o Senhor hoje, neste culto da família, vai alcançar muitos lares, Senhor, através dessa palavra. Pai, hoje eu posso até dizer, pela misericórdia do Senhor, que é a segunda parte da ministração sobre portas fechadas em nossa vida. Porque em alguns momentos nós achamos que só vamos observar de longe a presença de Jesus, mas Ele olha para nós em meio a uma figueira brava, em meio a uma situação ruim e diz: eu entrarei em sua casa. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa visitar os lares que estão nos assistindo. Possa visitar os nossos lares, das pessoas aqui, Senhor. Aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor, por algum impedimento. Que o Senhor possa tomar os lares da redondeza, da comunidade, da nossa nação, Pai. Toma também a nação de Israel e protege cada uma das famílias, Senhor, em meio aos conflitos que se seguem. Pai, toma a nossa vida e o ambiente em Tuas mãos e derrama o Teu fogo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu. É uma história conhecida, tem louvor. Muitas pessoas pregam sobre Zaqueu na figueira brava. No meu livro eu escrevi sobre Zaqueu. Só que muitas pessoas leem, ouvem, mas não procuram entender o momento de Zaqueu. E aí é que está a questão. Na terça-feira, no culto de torre de vigilância, nós falamos sobre portas fechadas, falamos sobre Tomé, que só acreditaria que Jesus ressuscitou após ver os furos nas mãos e aonde foi transpassado a lança. Aqui, a gente vê um homem que procura enxergar Jesus. Tomé já tinha visto, mas não acreditava que ele havia ressuscitado. E falou que só ia acreditar quando visse. Aqui ele não tinha visto Jesus, mas ele ouvia falar. E Jesus até disse: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem. E aí a gente para observar, cara, a palavra diz que Zaqueu buscava. Olha só. Havia um homem chamado chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Na minha tradução fala que ele queria ver quem era. Ele
ficava muitos momentos da vida dele ouvindo, durante as semanas, os meses que se passavam, cara, tem um Galileu pregando, curando, libertando. Ele chegou no templo, ele quebrou as mesas todas, deu chicotada em todo mundo. O cara é bravo, mas também o cara é puro amor. E ele falou, pô, eu quero ver esse cara. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver se esse cara é o que falam. Pô, mas me disseram que ele veio de uma cidadezinha pequena chamada Nazaré. Não, mas ele é Jesus. E aí, por causa disso, esse publicano, esse homem de pequena estatura, ele ficou tão intrigado e, ao mesmo tempo, mesmo sem saber, ele ficou apaixonado. Eu creio nisso pela fé. Que mesmo sem conhecer, ele já estava apaixonado pela fama de Jesus. E aí a palavra vai dizer que ele corre. E a gente vai observar que a atitude de uma pessoa que quer realmente conhecer Jesus, que quer viver a plenitude da misericórdia do Senhor, é o quê? Correr em direção ao Mestre. A gente não pode falar que quer conhecer Jesus, que quer viver, cantar louvores, se a gente não corre para a presença dele. Nós corremos para muitas coisas. Nós corremos para pegar o ônibus para ir para trabalhar. Nós corremos para ir para a faculdade, para ir à escola, levar os filhos. Nós corremos para fazer comida no horário. Nós corremos para procurar emprego. Nós corremos para muitas coisas, mas quando é para ir para a igreja, a gente não corre. Quantas pessoas talvez podem estar nos assistindo agora e depois vão nos assistir pelo YouTube? Correm para muitas coisas, mas quando é para estar na presença do Mestre, elas não correm. Elas não buscam a face do Mestre. Como Zaqueu, mesmo sem conhecer e nunca ter visto, queria ver. Só que o mais maravilhoso, como nós falamos na terça-feira, é o seguinte: que muitas pessoas pregam que Jesus só entra onde ele é convidado, que ele só entra onde a porta é aberta, que ele é educado a ponto de não fazer nada sem antes ser permitido pela pessoa. E aí eu digo, não. Existem as exceções. Vai ter exceção que conheceu por ouvir falar, ficou sabendo de Jesus, sabe que tem uma igreja na esquina, mas às vezes a pessoa não tem força. E aí, mas Jesus, ele observa lá do céu e fala, eu estou vendo o coração daquela pessoa queimar. Ninguém está indo buscar ela para ir para a igreja. Mas se eu chego naquela casa, vai ter salvação. Só que, para Zaqueu ficar tão ansioso para conhecer Jesus, só tem uma explicação. Ninguém nunca apresentou. Só falaram dele. E você ouvir falar de Jesus, você ouvir falar da palavra de Deus, não significa que você conhece Ele. Você ouvir falar de um pastor, de um pregador, de um profeta, não significa que você conhece a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas já chegaram para mim e falaram assim, não, eu entendo de Bíblia. Eu já li a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Mas aí você vai ver a vida da pessoa, não corresponde ao que ela faz. Não corresponde. Mas a gente para analisar nesse momento aqui específico. Jesus, ele estava observando. E aí vai dizer o seguinte, que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e ele já disse, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Eu quero ficar em sua casa hoje. Ele perguntou se pode? Não. Jesus não perguntou se podia entrar ou não. Ele só falou, eu vou ficar na tua casa. Acabou. Sabe por quê? Porque a atitude de ele ver um homem correndo já foi o suficiente. Ele falou assim, ele quer ver a glória de Deus, mas ninguém ainda mostrou. E aí nesse ambiente de portas fechadas até aquele momento, um homem se manifesta. Aí olha que interessante. A palavra nos levou lá em Josué 7 hoje. E a gente falou do pecado de um homem, que toda a família foi morta, Acã. E agora a gente vai falar de um homem que correu para conhecer o Mestre. Toda a sua casa foi salva. Aí você pergunta, cara, que cenário diferente, com o mesmo problema.
com a mesma atitude. Um homem moveu a perdição da família e um homem moveu a salvação da família. E aí a gente vê como que Deus ele é maravilhoso, como que o Espírito Santo nos leva a refletir que os nossos atos têm poder, tanto para a perdição quanto para a salvação. Amém? Amém. E aí a gente vai ver que a atitude dele, quando está na presença de Jesus, vai falar que ele desce rapidamente. E aí a primeira reação do povo é o quê? Caraca, Jesus vai entrar na casa de um pecador? Na casa dele? Duvido, não acredito. Jesus entrou. A palavra diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Então a gente tem que entender o seguinte, que os nossos atos vão ter sim efeitos e também vão gerar queixas. Alguém se queixou de Acã ter roubado o ouro? Com certeza alguém viu, mas ninguém se queixou. Ninguém confessou. Só que aqui, porque a pessoa está buscando salvação, tem apontamento, tem acusação, tem disse-me-disse. Só que, irmãos, entenda o seguinte, que a palavra vai dizer que quando Zaqueu levantou-se e disse, ele disse algo para Deus. E o que ele disse? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens ao pobre. Diferente de Acã, que queria dinheiro, ele está falando, não, eu vou dar. Eu vou dar a metade dos meus bens. E aí ele faz uma afirmação também. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso aqui fala de restituição. Ele está se propondo a restituir, a colocar no lugar, mesmo que ele não se lembrasse se havia pego ou não. Porque num cenário aonde Jesus entra, é para que haja restauração. E aí quando Jesus vê mais essa atitude de Zaqueu, ele tem que liberar uma palavra de bênção para esse homem. E aí a palavra de bênção que ele libera é: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus ele afirma isso porque a promessa que Abraão recebeu só se cumpre em Jesus, que ele seria pai de multidões. E aí, por meio de Cristo, nós somos filhos da promessa a Abraão, Isaac e a Jacó, cumpridos em Cristo Jesus. E aí Jesus está falando, cara, a partir de hoje você me serve. A salvação chegou na sua casa e a partir de hoje você me serve. O cenário na vida de Zaqueu estava com portas fechadas, mas ele correu até Jesus para que o cenário fosse mudado. E a gente tem que entender que quando a gente vai em direção a Jesus, vai ser um efeito dominó. Você vai ter que também aprender a se curvar, a se levantar, a doar, a dividir, a restaurar, restituir. Tudo isso é um efeito dominó do simples fato de você correr na direção de Jesus. Talvez algumas pessoas que vão nos assistir hoje, mais tarde ou depois no nosso canal, em algum momento da vida dela já se sentiu roubado, já se sentiu perdido, traído. Mas, se essa pessoa se propuser a correr na direção de Jesus, mesmo que tenha que enfrentar uma figueira brava como Zaqueu, só para ver quem era Jesus, que é o que ele fez, ele não estava preocupado em seguir. A palavra não diz que ele queria seguir Jesus. A palavra diz que ele queria ver quem era, porque ele ouviu falar. Ele ouviu falar de Jesus. Ele viu até alguns discípulos fazendo alguns milagres em nome de Jesus. E ele falou, eu quero conhecer ele. Eu quero saber quem é esse cara que está curando tanta gente. Esse cara que chegou lá no templo e largou chicotada em todo mundo, botou todo mundo para correr. E aí,
a gente vê que a atitude de Zaqueu gerou o quê? A visualização de Jesus. Existia o que no cenário? A palavra diz que havia uma multidão. E aí, entre uma multidão, quem Jesus escolhe para entrar na casa? O rapaz que estava na árvore. Sabe por quê? Porque ele se destacou. E sabe por que ele se destacou? Porque ele fez algo com sacrifício. Felipe, como assim? Ele fez um sacrifício? Ele só queria ver Jesus? Sim, toda a multidão estava ali só para ver Jesus. Mas só ele subiu na figueira. Será que não existia outras pessoas de pequena estatura que também estavam ali sem conseguir enxergar direito? Claro que existiam outras pessoas de pequena estatura, mas só um se propôs a subir na figueira. E é quando você sacrifica, é quando você faz algo que vai doer no seu bolso, na sua saúde, no seu corpo. Isso é sacrifício, quando você faz além do que você pode. Você chama a atenção de Jesus. Quando você faz isso, você chama a atenção de Jesus. Você olha para a história, você vê homens que fazem coisas ruins e chamam a atenção de Deus, e homens bons que também chamam a atenção de Deus. E tudo por causa de um ato. E aí aquele ato é numa fração de segundo. A decisão é numa fração de segundo. Você tem ali um momento só para você decidir, cara, eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vou seguir ou não vou seguir. Eu vou servi-lo ou não vou servi-lo. É uma questão de escolher. Acã, ele, num cenário de guerra, ele escolhe o quê? Roubar. Zaqueu, num cenário de conflito político e religioso, ele escolhe dividir. Então não venham depois me dizer que é o homem que tem o poder em suas mãos, não. Quem tem o poder é Jesus. E aí quando ele está no ambiente, ele move os corações dos homens. O homem não tem poder nenhum. Porque Zaqueu por vontade própria talvez não iria restaurar, não iria restituir. Mas aí a gente para analisar. O que eu quero liberar como palavra é, mesmo em ambientes de portas fechadas, ele entra. Ele entra. Mesmo que você não pediu para entrar. Se ele viu uma atitude tua que pode resultar na salvação da sua família, ele vai entrar. Ele vai querer ver a sua família bem, você sendo restituído. Então não vamos, a partir de hoje, querer fazer a mesma coisa na presença de Deus. Não vamos mais fazer isso. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de estar na presença de Jesus, se a gente vê 10 pessoas em pé orando, a gente serve ele. Porque a gente tem que ser diferente. A gente tem que se destacar como Zaqueu. A gente tem que fazer sempre a mais, porque Deus ele sempre faz a mais por nós. Olha quantos testemunhos eu falei aqui antes de iniciar a ministração. Quantas coisas eu falei. Os milagres que Deus já fez, que eu já presenciei. E tudo isso porque eu sempre corri em direção a Jesus. Eu sempre quis conhecer e entender a palavra de Jesus. E na medida que você busca, ele se revela. Isso é um fato. Na medida que nós buscamos a presença de Jesus, ele fala, eu vou entrar na sua casa. Então, irmãos, que a palavra hoje seja sacrifique fazendo diferente. Sacrifique realizando atos diferentes das outras pessoas. Eu já contei esse testemunho e vou repetir. Quando eu me converti, eu só pedi uma coisa a Deus. Eu não quero ser igual aos demais que entram e saem da presença. Eu não quero. E é isso que eu pedi a Deus. Foi o meu primeiro pedido na conversão. Porque é necessário a gente ter a certeza do que a gente quer na presença de Deus. Porque até foi liberado aqui no livro de Provérbios, no capítulo 25, nós acabamos de ler e eu vou repetir.
palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Aqui fala de palavras, mas eu posso acrescentar algo aqui no nosso momento. Atos também falam. Atitudes às vezes falam mais que palavras. Jesus disse que, num período ele ministrando, que o povo o honrava com seus lábios, mas o seu coração ele era impuro. Então, por isso que eu falo que às vezes o ato de amor ele vale mais do que as palavras. Amém? Amém? E essa é a palavra que fica pra gente nessa noite, para que a gente venha edificar a nossa família na fé, a nossa família secular. Isso é importante. A gente tem que entender que quando Jesus ele entra no ambiente, ele vem para salvar todas as pessoas que estão perdidas. Só que ele não vai salvar a pessoa se a pessoa não quer, mas no ambiente ele entra. E aí essas pessoas que estão perdidas, muitas das vezes, quando você vai evangelizar na rua, você conversa com elas, moradores de rua e etc. E eles sempre falam, nossa, eu até queria estar, mas eu não tenho forças e etc. Cara, é porque eles ainda não experimentaram verdadeiramente o poder de Deus. Porque o poder de Deus ele é transformador. Quando você se deixa ser contagiado pelo poder de Deus, o efeito é muito mais rápido do que qualquer tipo de medicação que você pode tomar. A palavra diz, o apóstolo Paulo escreveu, que aonde abundou o pecado, iria superabundar a graça de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus, e é isso que a gente tem que ter em mente. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar pelo término, em nome de Jesus. Feche os olhos. Medita nessa palavra. Vou deixar mais um versículo para os irmãos meditarem enquanto estamos orando. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por esse momento onde o Senhor falou através do Teu Espírito Santo e nos mostrou o que é necessário fazermos para chamar a atenção de Cristo num ambiente onde todas as portas parecem estar fechadas e diz que não vamos conseguir. Parece que não vamos conseguir a salvação. Nós vemos dois atos na sua palavra, onde um homem, por causa do seu pecado, ele traz perdição para toda a família. Da mesma forma, nós vemos o ato de justiça de um outro homem, mediante a face de Cristo, onde ele chama a atenção de Jesus e ele traz salvação para a sua família. Ou seja, não é o ambiente, mas a nossa escolha que vai fazer toda a diferença, porque a tentação, ela sempre vai estar presente. E por isso, Deus, eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Que o Senhor possa vir com o Teu Espírito de graça, com o Teu amor, com a Tua redenção sobre a nossa vida, nos ajudando a buscar a Tua face de forma incessante. Não permita, Senhor, que venhamos a retroceder na caminhada. Nos ajude a buscar cada vez mais o Teu fogo. Nos ajude, Deus, eu te peço. Toma cada lar aqui representado, Senhor, porque os Teus filhos sacrificaram no Seu altar. Os Teus filhos sacrificaram na Sua presença. Deus, eu te peço, no nome do Senhor Jesus, derrama Tuas bênçãos sobre nós. Derrama a Tua bênção sobre a nossa família, Pai. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oramos. Amém.